cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para o Evangelho no Lar desta semana. Votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Como habitualmente, não esquecer de colocar sobre a mesa a água e os copos em número suficiente para todos aqueles que vamos participar deste Evangelho. Vamos preparar o nosso ambiente no nosso lar, vamos preparar o nosso espírito, a nossa mente, e para harmonizarmos então o nosso espírito e o nosso ambiente, vamos escutar uma canção. Página 35. Tal é a lei. Senhor Jesus, aqui estamos nós reunidos mais uma vez para o Evangelho em família, o Evangelho do lar. Que possamos estar na Tua companhia, na companhia dos benfeitores espirituais, dos nossos familiares que também já se encontram no plano espiritual. Que possamos, durante estes momentos do Evangelho, compreender melhor os Teus ensinamentos, que serão seguramente ferramentas importantes para a nossa evolução moral, para o nosso progresso, para um melhor entendimento das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Fica conosco, Jesus, na nossa companhia, e que a Tua vibração chegue a todas as famílias nesta noite. Que assim seja. Vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separeis o homem, não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Indissolubilidade do casamento, 1. Os fariseus vieram também ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem dispensar a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne?
Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Mas eles perguntaram-lhe: por que ordenou Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a dispensasse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que dispensasseis as vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o começo. Por isso, eu vos declaro que aquele que dispensa a sua mulher, a não ser em caso de adultério, desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro dispensou também comete adultério. São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Nada é imutável, senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas, e nenhum onde não haja, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época torna-se adultério noutro país e noutra época, e isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias e que esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento só religioso é legítimo, enquanto noutros é necessário, além desse, o casamento civil e noutros, enfim, o casamento civil é suficiente. 3. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos seus filhos e que fossem dois, então somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições normais do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. O que se constata não é a afeição de dois seres, que um mútuo sentimento atira um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo vai pelo melhor, segundo esses interesses. Disse que o casamento é de conveniência e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos o são igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contratar podem suprir a lei do amor, se esta não preside à união. Daí resulta, muitas vezes, que o que se uniu à força se separa por si mesmo. Que o juramento pronunciado aos pés do altar se torna um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, nas condições do matrimónio, se não abstraísse da única que sanciona aos olhos de Deus a lei do amor. Quando Deus disse, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, isso deve entender-se segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. 4. Será então supérflua a lei civil
E dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas nada, absolutamente nada, se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vista unicamente aos interesses materiais. E um dia perguntar-se-á se é mais humano, mais caridoso, mais moral amarrar um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Do livro Vem Comigo, pelo Espírito Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira. Mulher, vai longe o tempo em que a mulher era somente uma costela do homem, mas ainda não desapareceu do íntimo do homem a convicção de que a mulher é de facto uma costela sua sobre a qual tem direitos inalienáveis. Não disse Jesus que o Espírito é como o vento, sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Medita, pois, nessa verdade que impõe que o Espírito volte ao local das provas, vestindo o corpo, que a sua conduta irresponsável em passados mais ou menos tenebrosos lhe impõem forçosamente. O Espírito não tem sexo, apenas recebe essa polaridade de acordo com o seu próprio merecimento. Respeita a mulher, que poderá ser amanhã, ou respeita-te como mulher, que poderás não merecer vir a ser tão depressa. A sementeira que fizeres não será diferente da colheita que terás de fazer. A mensagem do Evangelho de hoje nos ressalta 2 pontos para a nossa reflexão. O primeiro dele, de respeito sobre o casamento, as uniões e os laços que nós estabelecemos entre homens e mulheres que se propõem a viver uma vida, partilhar uma vida juntas em comunhão, estabelecidos e iluminados pela lei do amor. E o segundo ponto nos fala na leitura sobre o papel da mulher e a presença da mulher nessas uniões. E um ponto importante que foi narrado nessa parte inicial do Evangelho é se nós lembrarmos e olharmos há 100, 150, 200 anos atrás, as uniões se estabeleciam, como é muito dito, em função dos interesses materiais, em função das uniões daquelas famílias que desejavam perpetuar as suas heranças, sem dar a oportunidade, no caso da mulher, de ter a opção de escolha para com ela conviver e partilhar uma vida com o seu cônjuge. Então, olhando para essa linha do tempo, desde o início, se olharmos para a origem da Gênese na Bíblia, nos diz que nós fomos criados 2 seres diferentes e que se complementariam, ou seja, nós nos complementamos nessa partilha, nessa união, tanto do papel do homem como no papel da mulher. E a doutrina espírita nos traz o esclarecimento de que nós, enquanto espíritos imortais, podemos, numa reencarnação, nascermos homens e nascermos mulheres.
Isso significa a bondade de Deus que dá a oportunidade para nós, enquanto espírito, experimentarmos as diferentes realidades de habitar um corpo masculino e um corpo feminino dentro de uma sociedade, dentro de um núcleo familiar. E a partir daí nós crescermos, evoluirmos. E ao longo desse, com o objetivo de, em termos materiais, olhando materialmente, manter a reprodução da espécie, né? Isso que nós escutamos, para que os homem e mulher se juntam, assim olhando para outros seres da natureza, fisiologicamente falando, nós vamos procriar e vamos gerar um outro ser. E do ponto de vista espiritual, trazemos com essa união a oportunidade de receber entre nós, no nosso lar, este outro ser para evoluirmos em conjunto. E aqui entra o grande desafio nosso, que é os laços de família e as nossas uniões. Se olharmos do ponto de vista somente material, nos perderemos nesta grande oportunidade que é juntarmos. E essa ligação maior, o núcleo familiar, se estabelece e se sustenta ao longo da vida quando o amor está presente. Quando a força que une a ligação desses dois seres em família se estabelece pelos laços fraternos do amor. Mas nem sempre, na grande maioria do que nós observamos na nossa sociedade ao longo desses anos, nós ainda vivenciamos ou os interesses materiais ou aqueles voltados pelos interesses das atrações, da atração física, e não necessariamente pelo amor, pelo respeito. Então, isso vem, claro, ao longo de nossa evolução, nós vamos aprendendo esse processo. Vamos nos acomodando, vamos amadurecendo enquanto seres individuais e também enquanto seres coletivos. E o grande nosso desafio é em nós, enquanto espíritos imortais, vivendo na sociedade em que vivemos, onde nós habitamos, sabermos conciliar as leis materiais que não impedem que, por exemplo, se numa união que não foi de fato estabelecida, que foi movida por outros interesses que não os interesses do coração, os interesses do amor, ela por si só, como nos diz o Evangelho, em determinado momento vai se desfazer, porque não se sustenta e não tem uma base ligada ao coração. E se por outro lado, se nós olharmos e sustentarmos, à medida que vamos criando em nós, no nosso núcleo familiar, esse amadurecimento feito pelo diálogo, pelo respeito às diferenças, pelo respeito e a construção no lar, e excepcionalmente, lembra-nos sempre a doutrina espírita que nós não nos reunimos por acaso. A família se constitui, na grande maioria, nós programamos e pedimos no plano espiritual a oportunidade de renascermos aqui naquela família, naquele núcleo familiar com aqueles pais. Então, a grandeza do conhecimento da doutrina espírita é que tenhamos essa possibilidade de compreensão para o que nos acontece e também de responsabilidade para com as nossas decisões. Responsabilidade quando estamos solteiros, e realmente o que é que me move para me unir àquela pessoa, àquela outra pessoa. Então, e nem sempre isso nós observamos. Então, olharmos para o motivo, a lei do amor, aquilo que nos une, e também naquelas famílias que já estão estabelecidas, que nós possamos compreender e respeitar os diferentes papéis de cada um e trabalharmos no sentido da igualdade, da fraternidade e na comunhão de pensamentos, na compreensão das diferenças que cada um de nós traz ao longo das nossas existências. E que nada é fixo, nós sempre estamos a evoluir, a sociedade, nós enquanto seres sociais estamos a evoluir, e o nosso grande desafio neste processo
é tomarmos em nós esse amadurecimento para esse importante reencontro que nós temos no nosso lar. Nós estamos hoje a fazer o Evangelho no lar. Nós estamos hoje a refletirmos sobre a mensagem que Jesus nos deixou sobre as leis divinas e as leis humanas. A imutabilidade da lei divina é o amor. E as leis humanas vão, pouco a pouco, se adaptando e se ajustando, conforme nós vamos mudando, conforme nós, enquanto indivíduos, e nós, enquanto sociedade. Então, que nós possamos amadurecer mais essa reflexão no nosso lar, para a nossa vida, nós, enquanto indivíduos, e também nós, enquanto parte de uma sociedade. Obrigada. Nas leituras que hoje escutamos, nós conseguimos compreender que a espiritualidade nos vem falar da diferença entre as leis divinas e as leis humanas, mais concretamente no que diz respeito ao casamento. E que, portanto, todos nós estamos num processo evolutivo. E nesse processo evolutivo nós vamos adquirindo experiências e vamos adquirindo valores morais que nos vão ajudando a compreender a lei do amor. E a lei do amor é aquela que deve unir todas as criaturas, todos os seres humanos. No caso concreto da união, do casamento ou de qualquer outro tipo de união, ela será uma união que será indissolúvel se baseada no amor. Aquilo que a espiritualidade nos vem dizer é que a lei do amor é uma lei que é imutável e que quando dois seres se unem por esse sentimento, dificilmente eles vão separar-se, eles vão seguir caminhos diferentes. No entanto, o que nós constatamos na maior parte das vezes, ou muitas vezes, é que aquilo que está na origem das uniões não é o sentimento sincero de amor. São outras intenções, são outros interesses, são muitas das vezes, conforme ouvimos aqui, questões meramente físicas, carnais, e que, portanto, passado algum tempo, quando nós temos que conviver com a personalidade de cada um, se o amor não estiver presente para unir e para ajudar a ultrapassar todas essas dificuldades e essas diferenças, aquilo que acontece é que se dá a separação e cada um vai para o seu lado. E durante muito tempo pensou-se, não é, que isso era algo terrível, que a separação, que é o final de uma união, de um casamento, seria aos olhos de Deus algo terrível. E aquilo que nós percebemos da leitura é que é algo que acontece quando aqueles dois seres que se unem não conseguem desenvolver o laço de amor e que durante algum tempo vão ter convivência difícil, muitas das vezes sofrida, dolorosa, com por vezes sentimentos de desprezo ou de indiferença para com o parceiro ou a parceira, e que aquilo que será mais lógico será que cada um siga o seu caminho e, em vez de continuar numa relação, numa tentativa de convivência que não é harmoniosa nem é saudável. E, portanto, nós todos temos é que ter a noção da responsabilidade que nos cabe naquilo que são os nossos atos e as nossas escolhas. E, portanto, se a nossa intenção, quando partimos para uma relação, para uma união,
não é baseada no amor, nós partimos logo com uma desvantagem muito grande. E pode até, ao longo da vida, esse sentimento se desenvolver e a relação evoluir e desenvolver o sentimento de amor, como pode, naturalmente, não dar em nada e cada um ter que seguir o seu caminho. Basta nós vermos, por vezes, muitas relações em que esse sentimento que liga os dois seres é um sentimento de verdadeiro amor e que aconteça o que acontecer, as dificuldades, os problemas que vão surgindo, ambos procuram superá-los e ajudar-se mutuamente, vivendo cada um para o outro, procurando a felicidade do outro e não a sua própria felicidade. E nessas situações, mesmo quando por algum motivo se encontrem separados, o sentimento, a união que se baseia no amor prevalece. E nós sabemos que é necessário, no plano físico, termos este tipo de contratos, sejam civis, sejam de outra natureza, porque para as questões sociais e materiais do plano em que vivemos, é necessário estabelecer regras e estabelecer critérios e definições para essas uniões. E por isso são necessários, como ouvimos aqui na leitura, esses casamentos civis. Mas o fundamental, aquilo que vai manter os dois espíritos unidos, é o amor. Porque nós estamos na Terra transitoriamente, nós vamos todos um dia deixar o nosso corpo material, mas o sentimento que nos une ou que nos desune continua connosco. E por isso, quando Jesus diz que não separa o homem o que Deus uniu, queria se referir exatamente a esse sentimento sincero do amor, que não há nada que possa desuni-lo, anulá-lo e que, portanto, prevalecerá e permanecerá por todos os tempos. E é isso que nós estamos a procurar fazer ao longo das várias reencarnações que vamos tendo. Desenvolver esse sentimento, esses laços que nos vão permitir manter a nossa família espiritual e convivermos em conjunto no plano espiritual, juntos, trabalhando, conforme o fizemos no plano físico, para a felicidade de todos. Companheiro amigo, reunimos-nos uma vez mais em teu nome e esta prece vamos dirigi-la à nossa avó, mãe, irmã, companheira, amada. Vamos dirigi-la a todas aquelas que queremos homenagear pelo seu papel de mulher na vida. Que nós homens sejamos também os companheiros desejados e prometidos, que saibamos honrar esse papel e o nosso papel, que a união pelo amor aconteça para que possamos elevar o próximo, elevando-nos desde logo uns aos outros, naqueles que se rodeiam, na família, no trabalho e na amizade. Ajuda-nos, assim, em união, a cumprir a promessa que todos trazemos, se calhar uns mais esquecidos dela, sobre o seu papel na humanização da vida, no nosso papel cristão, para que possamos levar por diante
a tua missão. Ajuda-nos a sermos aqueles que vão honrar essa promessa. Que assim seja. Página 36. Oração. Estamos a chegar ao final do Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga aqui presente fluidificou para todos nós.
Lembramos que os textos que escolhemos para os nossos evangelhos são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que quem quiser ter acesso a eles previamente poderá fazê-lo tornando-se assinante do jornal. Para isso deverá enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com e solicitar todas as informações que necessita. Voltaremos ao contacto com todos vocês amanhã, com mais uma palestra pelas 20h30 e na sexta-feira da nossa associação estaremos novamente em contacto com todos vocês com mais uma nova palestra. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.